Estamos começando o programa CCSA deste final de semana. E hoje nós vamos falar sobre plano de prevenção de incêndios. Há pouco mais de 3 meses, nós tivemos uma tragédia aí que vitimou mais de 240 jovens, o incêndio na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria. E, a partir disso, houve uma comoção e uma preocupação a respeito desta questão, do plano de prevenção de incêndios. E quem está aqui conosco para falar a respeito deste assunto é o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, o professor Marco Edler. Tudo bom, professor? É um prazer tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho. Olá, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar conversando alguma coisa da nossa área aqui. É uma pena que a gente tenha que começar um assunto desses, um assunto técnico, lembrando um acidente ou um fato muito triste, muito complicado. Mas esse fato, se é que dá para tirar alguma coisa menos ruim dele, é que nos alertou enquanto comunidade, enquanto sociedade, para as coisas que a gente pode evitar. No nosso curso, nos cursos de arquitetura e engenharia, é uma coisa que é falada constantemente, né? É cobrada constantemente na íntegra do curso. Até porque tem a gente percebe, ouve comentários, ouve perguntas até de pessoas com alguma instrução, inclusive na área, que questionam: o curso não tem uma disciplina específica. PPCI, Plano de Prevenção contra Incêndio. Não tem essa disciplina. Na verdade, o curso envolve isso aí, dentro de várias disciplinas. Isso é cobrado a cada final de semestre, a cada projeto, né, que é a nossa espinha dorsal, o projeto arquitetônico, é cobrado o desenvolvimento de um trabalho em cima desse plano. E o que vem a ser um plano também, para deixar um pouquinho claro? Importante. Porque eventualmente fala PPCI. Não, então um projeto de prevenção contra incêndio, um plano que envolve um projeto de arquitetura, uma forma arquitetônica, ou alguns canos, alguns extintores. Não. Na verdade, um plano um plano é um grande processo. O que ele visa? É a proteção da vida, enquanto coisa construída. Então, proteção da vida, da saúde, da integridade física das pessoas. Esse é o plano. O que ele traz? Como é que ele nos possibilita isso? Todo o cuidado técnico, construtivo, em função da arquitetura, em sendo arquitetura, todos os cuidados técnicos, construtivos, dimensionais, que proteja a minha vida enquanto usuário de um espaço construído. Esta é a ideia do plano. Professor, mas para a gente esclarecer para o pessoal que está em casa, a construção precisa ter este plano? O que define? É o número de pessoas que frequentam, que utilizam essa infraestrutura? O que define? Não. Na verdade, é muito pouca construção que não precisa. Construções unifamiliares, ou seja, uma residência. Residências, ok. Ou construções com 2 unidades familiares ou até 2 pavimentos. 2 pavimentos e 2 famílias, 2 apartamentos, um e outro superior, já necessita plano. Ou seja, multifamiliar. Olha a partir de uma residência, sim. A minha residência particular, não. Não, ok. A minha residência unidade individual, não. O que não impede que eu tenha um extintor guardado em algum lugar, como eu tenho no meu carro. Mas não é exigido, aí é bom senso. No momento que tenha uma coletividade, não importa o tamanho dela, tem que ter esse plano. No caso dos prédios, por exemplo. No caso do prédio residencial. Todos os outros têm que ter. Ou seja, boates, casas de show, enfim, show, loja, área de lazer, absolutamente, indústrias, comércio, qualquer construção, qualquer edificação tem que ter o plano, independente do tamanho. Eu ia perguntar, independente do tamanho. Sim. Professor, e o que se leva em conta para se projetar um local? Quais são os aspectos que se levam em conta para se fazer um plano de prevenção de incêndio ou um projeto de prevenção? Bom, existe
uma gama de normas, né, que nos direcionam, que nos dão diretrizes para o projeto. A primeira coisa é classificar o prédio enquanto a sua ocupação. E aí, basicamente, a gente tem prédios de riscos pequenos, que é um residencial, médios e grandes. Tem muito a ver com a possibilidade de fuga, porque a ideia numa emergência é o evacuar, né? É o se salvar, é salvar a vida, se proteger. Então, por exemplo, um hospital, para pegar uma ponta meio extrema, um hospital que as pessoas estão muitas vezes imobilizadas, o escape é mais difícil, depende de um segundo, né, que o conduza. Então o risco é bastante maior. Um hospital, escolas maternais, escolas para crianças pequenas, qualquer lugar que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de escape, então entra em riscos maiores. E claro que o risco bem maior é um depósito de material combustível, de gases. Né? Esse é um detalhe, é uma diretriz. Outra diretriz, população. Aí sim, né? Porque um prédio de apartamentos com poucos apartamentos e poucas unidades, poucas pessoas, população pequena, ela tem uma diretriz de projeto. À medida que aumenta o número de pessoas, é quase que lógico que a diretriz é outra. A diretriz única, ela baliza, mas eu vou alargando e vou melhorando meus sistemas de proteção em função de quanto mais gente eu tenha que proteger, né? Professor, especificamente nesse caso da Boate Kiss, foi muito comentada a questão da inexistência, me perdoe meu desconhecimento, das portas corta-fogo, é isso? Como é que a gente pode falar a respeito desse requisito, que hoje me parece, pelo menos na região, ou enfim, onde eu convivo, que os bombeiros estão prestando muita atenção para essa questão da iluminação, né, de emergência, e para a questão dessa porta corta-fogo? Pois é. Porta é um capítulo, é quase que uma norma inteira a respeito de portas, entre outras coisas. Porta corta-fogo, aquela que me isola do fogo, um tipo de porta. Porta resistente ao fogo, um outro tipo de porta que resiste por até 1 ou até 2 horas, enquanto a construção da própria porta, né? Agora, o grande problema da porta, ela é dimensionada pela população. E a gente não fala em tantos metros, fala em tantas unidades de passagem, que é a capacidade que a porta, ou que o vão, que a abertura, permite que seja passado por um determinado tempo. Então, pela população, eu vou dimensionar tantas unidades de passagem e vou transformar em metros. Agora, tem um grande problema. Daqui a pouco eu chego numa conclusão que uma porta de 5 metros é suficiente. Acontece que um lugar de uma área razoável, com muita gente, mesmo que tenha a porta de 5 metros exigida e ela esteja num único lugar, ou seja, toda a porta num único local, se houver um acidente, um incidente, um princípio de incêndio naquele local, as pessoas ficam sem porta. O caso da boate, a gente ouviu falar bastante gente sobre, com muita propriedade, houve coisas assim, lamentavelmente terríveis de se ouvir, que a porta tinha uma largura necessária, mas ela tinha uma divisão no meio. Portanto, eram 2 portas, o que me parece uma brincadeira de muito mau gosto, porque o local é o mesmo. Eu vou correr para o mesmo lugar. Sim, um monte de gente. O fato de ter uma divisão não deixa ela 2 portas. Claro. E aí as pessoas, naquela situação, em outras parecidas, elas vão para o lugar que está a porta. Na verdade, o foco do problema de Santa Maria não foi nem na porta, até daria. Ali não se saiu por outros motivos, né? Mas num caso qualquer, num caso genérico qualquer, que a gente conhece das nossas cidades, coisas, sim, claro. Que até então não eram tão cuidadas, não adianta eu dizer que a porta tem abertura suficiente. Adiantaria eu ter portas opostas. Se o foco é num lugar, eu tenho escape para o outro. Pro outro lado. Isso é cobrado nos projetos dos nossos alunos de todos os cursos de arquitetura, com certeza. E é um detalhe que, não sendo respeitado, a gente como professor vai cobrar, vai malhar, vai chamar atenção,
Que é a tarefa, enfim, do Nós, professor. arquitetos, saímos sabendo fazer. Bom, professor, o senhor notou, a gente indo para a sala de aula agora, uma preocupação maior dos alunos a partir desse fato, porque me parece que transparece aí ainda mais a importância de ter um profissional responsável, né? Porque em todos os momentos se levou à prova essa questão a respeito esse acontecimento em Santa Maria. Houve sim, até porque quando a gente começou a aula era muito recente ainda, ainda é recente, mas era mais recente ainda. E eu particularmente, que eu tenho 2 disciplinas que são muito ligadas nisso aí, que é a parte toda de instalações elétricas e instalações hidráulicas, ou seja, todas as águas, inclusive as de incêndio e extintores. Então aí as perguntas vieram com muito mais sentido, né? Com muito mais preocupação. Por que aconteceu? Como não acontecer? O que fazer para evitar? Então está havendo, sim, está havendo, e é muito bom que haja aquela cobrança interna, aquele sentimento interno. Ao invés de eu ser cobrado enquanto disciplina, aluno enquanto disciplina, é muito mais interessante a minha cobrança interna de, poxa, o que eu estou propondo é suficiente, é razoável? Está havendo, com certeza, e acredito que no mundo da arquitetura, no mundo do projeto, das escolas, isso aí esteja sendo bem mais gritante. Bom, professor, e no caso a gente estava falando na questão de projetos, de edificações que vão ser construídas. E no caso de edificações que já existem, como é que o proprietário, o pessoal que está em casa talvez tenha dúvidas, como é que ele deve proceder, quem ainda não procedeu, fazendo esse licenciamento, esse plano de prevenção a incêndios, como é que ele deve proceder? Aí também cada caso vai ter que ter uma análise, mas basicamente as portas, porque os prédios mais antigos normalmente se sai do prédio residencial, sai do apartamento, tem uma escada, e escada eu vou circular pelos pavimentos. Essa escada é uma grande chaminé que permite que um eventual fogo suba de pavimento para pavimento. Então o que dentro da possibilidade se faz? Isola a escada. De que jeito? Com portas corta-fogo. Claro que nem sempre é possível em função do projeto do próprio prédio, mas é um jeito que tem sido usado, tem sido aconselhado quando possível. Tem toda uma instalação de hidrantes, que são aquelas mangueiras que a gente vê lá na parede, a caixinha com mangueira, que às vezes também já não é tão possível assim, porque aquela caixinha tem toda uma canalização e um reservatório, né, de grande capacidade de água, portanto grande peso, que afeta uma estrutura de um prédio. Mas é o que tem que ser fazer. Isolamento, porque um princípio de incêndio num prédio residencial, em havendo, vai ser num apartamento, não na área comum que não tem praticamente nada ali para incendiar. Então o apartamento se isola os apartamentos da escada, de maneira que o fogo não se propague. A própria porta do apartamento pode ser trocada por uma resistente ou corta-fogo, de maneira que surgir um foco de incêndio numa unidade, num apartamento, eu abandono e isolo a porta. Teoricamente, eu isolei o resto do prédio. Claro, os extintores, isso aí vai ter que existir. São prédios que já existem que tem que... claro que a legislação aí olha por esse lado também, né? Nós temos empresas aqui na região que fazem esse trabalho de plano de prevenção. Como é que está a nossa região em relação a isso, professor? Tem empresas. Tem empresas que basicamente tem empresas que trabalham com a parte de extintores de incêndio. E tem empresas vinculadas à engenharia ou à arquitetura, com profissionais dessa área, que fazem o projeto, já fazem o projeto desde um começo, ou então fazem a adaptação do prédio quando necessário. Nós, quando fizemos um projeto, a partir do zero, então a gente já faz o projeto de prevenção. Sim, então, claro. Já sai com o projeto, até porque esse projeto vai para bombeiros, esse plano vai para bombeiros para ser liberado para que o prédio tenha alvará de construção, tenha a possibilidade de construção. Até para evitar que depois tenha que estar fazendo soluções paliativas, né? Mas no caso de construções existentes que não tem ainda, elas precisam de algumas dessas saídas que o senhor colocou. E essas empresas têm que ter um profissional. É isso que eu ia perguntar para o senhor, a importância de ter um profissional. Até porque existe, lamentavelmente, em todas as áreas existem
serviços, prestação de serviços que não tem um registro. E isto tem que ter, inclusive, uma anotação de responsabilidade técnica, que era um documento que nós arquitetos fazíamos junto ao CREA. Agora a gente chama de registro de responsabilidade era técnica, que é o famosa RT, né? A famosa RT, que agora para nós chama RRT, o mesmo valor. Isso é exigido. Então toda empresa que presta esse serviço tem que ter um profissional responsável, que afinal é o responsável legal pelo que foi feito, proposto, projetado e executado. Hoje no país, professor, já existem cursos de especialização voltados a essa área, não só de prevenção de incêndios, mas de todo o cuidado para a construção, enfim, para... Tem. São cursos que funcionam em paralelo, né? Tem inclusive um curso no estado e um site ppci.com.br, que é um engenheiro que já algumas vezes trouxe até a Unicruz esses cursos, são cursos um pouco mais rápidos, basicamente sobre isso, mas para colocar na arquitetura, na engenharia. Ninguém vai ter uma habilitação legal para PPCI, um curso sem que ele seja habilitado enquanto arquiteto ou engenheiro. Bom, professor, tem mais alguma coisa que o senhor acha importante a gente conversar, falar a respeito desse assunto? A gente sabe que com certeza o pessoal de casa vai ter dúvidas, quer questionar, até porque é um assunto que está muito em alta e a gente está vendo aí, principalmente aqui em Cruz Alta, houve essa corrida, principalmente das casas noturnas, em função disso, não é verdade? Acabou sobrando. E uma sobra no bom sentido para outras. A gente está vivendo o problema da escola Margarida Pardelha. Exatamente. Né? Que é um baque, que é um problema. Hoje ainda nas reportagens, a gente vendo as merendeiras distribuindo merenda em 3 locais da cidade. Por um descuido, por um desleixo de anos. Com não é do certeza, professor, não é da os aluna, não é da prédios escola, são não é da antigos, prefeitura. né? É o conjunto, é o prédio antigo que foi sendo deixado. O que eu acho que tem que ficar obrigatoriamente, embora a gente constata que ficou a preocupação das pessoas. Aquela coisa que se disse muito, quando entrar num lugar público, um lugar desconhecido, uma boate, um salão, um cinema, um teatro, não é novidade que eu estou dizendo. Por favor, olhem aonde se entra, aonde se sai. Eu entro no cinema, eu tenho que ver que lá adiante tem uma portinha, tem uma saída. Até porque a fumaça vai me criar obstáculos para mim sair. E lá no começo tu falou em iluminação, e agora eu falei em fumaça, me lembrei. Saída de emergência tem que ser sinalização luminosa também. Uma fumaça com calor, ela sobe, e aquela de Santa Maria, que foi terrível, ela fechou. Mas existe uma iluminação que se pode marcar pavimentos, como tem em estádios, cinemas, corredores de aviões, por baixo. É uma pequena linha de iluminação, uma linha de neon, que me guie. Então a pessoa tem que saber aonde está e qual sua rota de saída, se necessário. Porque muita gente, e o pânico acelera. Exatamente, né? Com certeza. E aí sempre vai ter um gargalo, por mais bem dimensionado que seja a minha porta, o meu corredor ou a minha escada, que é um problema grande também, ali é o gargalo. Isso ainda mais se tiver. E a fuga em pânico cria problemas de pessoas que perdem a noção se tem que ir ou voltar porque não sabem onde estão. Ainda mais num lugar desconhecido, né? E ali é o problema. Então, atenção, estar atento o tempo todo. Infelizmente, temos que passar por uma questão tão triste quanto essa para que houvesse aí uma atenção, né? Que já deveria, sem dúvida, ser dada. E tomara que isto não diminua, essa atenção, essa preocupação que não diminua. Nós, profissionais, vamos tentar que isso não diminua. Simplesmente não deixando que aconteça. Fazendo a coisa bem feita, não deixando que aconteça. Mas a preocupação sempre é ótima. E o profissional de arquitetura ou de engenharia, ele trabalha junto com outras esferas, né? Tem o poder público que também licencia junto, tem uma série de esferas que atuam junto, né? Tá certo. Professor, quero lhe agradecer, dizer que o CCSA sempre está pronto aí a recebê-lo. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. O programa deste final de semana fica por aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá, tchau.